Vez ou outra eu sempre procuro ler um pouquinho o que o fandom fala, principalmente em momentos que o fluxo de notícias e atualizações sobre uma determinada obra, seja ela literária ou cinematográfica, não tem saído com tanta frequência, não tem sido gerado notícias sobre ela. Fico com curiosidade mesmo. Como o fandom está lidando com as informações já existentes, com o que já foi exibido, foi mostrado, quais são as expectativas. Não é algo que eu faço muito, porque na maior parte do tempo o fandom, digamos que alucina a obra, né? É uma alucinação mesmo, são coisas muito fantasiosas, né? Muito surreais e reais de acontecer, né? Há muito fanzoquismo envolvido. Mas às vezes é interessante fazer isso pontualmente para você perceber o termômetro da antecipação, né, o termômetro da ansiedade em volta na série, o que ou no livro, ou o que as pessoas estão esperando dele, né? Já projetando e visando para ele. No caso da série do The Witcher da Netflix, eu ainda tenho visto aqui e acolá comentários muito pontuais no sentido de muito duros, muito enfáticos, no sentido de dizer que a série, por ser baseada nos livros, será uma série mais purista, será uma série mais romancista, ao contrário da natureza dos games, né, da CD Projekt Red, que não são tão romancistas ainda, embora tenham no seu construto muito texto, muito espaço, né, para o trato literário. Mas como são games, né, games de RPG, naturalmente eles são mais voltados para um aspecto bélico, né, para combates, né, enfim, um contexto mais voltado para a ação, né, para o gameplay, do que necessariamente aspectos romancistas. O game tem esses aspectos, só que é um abismo, né, de distância se nós compararmos com os romances originais, né, com os livros. Então tem pessoas que ainda se apoiam muito nessa noção. A série será mais descritiva, a série será mais romancista, porque ela está sendo inspirada nos livros. Bem, pessoal, não é por aí não, né? Não querendo ser desagradável, mas já sendo, não é bem por aí não. Ser baseado, ser inspirado em obras literárias não quer dizer que necessariamente uma adaptação, seja para cinema ou TV, ela será fidedigna e, digamos, purista com o material. E isso, historicamente, nós vemos com muita frequência. Primeiro nós temos o problema de conversão, né? Quer sair de um modelo, né? De um construto para outro. É uma conversão, né? O livro é uma forma de apresentar uma narrativa, uma história, né? Tem sua própria forma estética. E o cinema, a TV, tem outra. Esse é o primeiro ponto, né? Essa transposição, essa conversão. Obviamente nada sai fidedignamente com a mesma aura do seu projeto, né, da sua forma anterior. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, especificamente em TV e cinema, nós não podemos falar de adaptação sem pensar também em público-alvo. E é aí que eu vou justificar, porque eu tenho absoluta certeza que a obra não será purista como afirmam que ela seja. Alguns afirmam, batem um pé que ela vai ser purista, ela vai ser muito voltada para a obra do Sapkowski, e as pessoas vão quebrar a cara, os que estão criticando, os que estão duvidando. Não é questão de criticar por criticar ou duvidar por duvidar. A questão é ser realista.
é entender que a conversão para um novo construto, para uma nova forma, já tira algo da original. E que essa nova forma é voltada para um tipo de público. E é um tipo de público que não é os fãs hardcore, leitores, né, os fãs dos romances, dos fãs dos livros. Não é. Quando a série diz, né, os produtores dizem que vão se basear nos livros, eles estão dizendo que vão se basear nos livros. Eles não estão dizendo: nossa, leitores de The Witch, vocês são maravilhosos, nós vamos agradá-los da melhor forma que nós pudermos, vocês são o máximo, vocês são o nosso público-alvo. Não é. Se fôssemos, já não seria nenhuma adaptação na forma e nos moldes como eles estão fazendo. Como vocês puderam perceber, né, tanto em fotos como no trailer revelado há algum tempo atrás, né, meses atrás, é uma obra que toma liberdades criativas. Liberdades na produção, liberdades na direção, né, no figurino. É uma obra que vai tomar liberdades. Então, de cara, já está claro que ela não será purista. Quem está dizendo que será, apenas está se defendendo. Mas essa questão da obra não ser adaptada do livro e não estar necessariamente voltada aos leitores hardcore, mais puristas da obra, é um fato lógico. É um fato lógico e que qualquer diretor, qualquer produtor ou CEO, né, empresário relacionado à empresa ou estúdio que está produzindo material para cinema e TV, é uma decisão administrativa óbvia para qualquer um deles. Porque em qualquer obra que nós vamos adaptar, seja ela games ou livros, esses investidores, essas pessoas que estão colocando muito dinheiro para produzir vídeo, uma série para vincular em TV e cinema, eles têm muito claro, eles não são estúpidos, né, eles não são idiotas, eles têm muito claro que o público da obra, independente de qual seja ela, é um público muito restrito, um público muito reservado. E, em virtude dos investimentos que se faz, do dinheiro que se gasta para produzir uma série ou um filme, esse público apenas não paga as contas. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que cinema e TV são um negócio. No fim do dia, não passa de um negócio. É isso que eles são, né? Então, o que se propõe em roteiros adaptados é que o roteirista procure um meio termo e que ele vise mais leigos, porque se a série for voltada, o filme for voltado apenas para os puristas, para aquele público que seja fã e conheça realmente com mais propriedade o universo da obra do que se trata, provavelmente não é uma garantia. Pode ser que outras pessoas se interessem, mas não é uma garantia de que vá atrair muita gente. E aqui na obra do Sapkowski, né, nos livros do Sapkowski, o risco é grandíssimo de que não se interessem. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a série for retratada exatamente como é os livros, de maneira calculada, lenta, com muito desenvolvimento de personagem, de cenário, né? O Sapkowski é um sujeito muito detalhista. Primeiro, essa série ela levaria anos para ser produzida, né? Teria várias e várias temporadas. E ela teria um grau de erudição e de especificidade gigantescos. Porque eu lembro para vocês que o Sapkowski é um autor considerado erudito na Polônia. O que quer dizer isso? Que além da linguagem dele ser difícil, muito difícil, ele escreve com termos dificílimos, usando até polonês antigo, o Sapkowski também é um papa dicionário, um papa enciclopédia. Ele gosta de inserir elementos, criar coisas, frases de efeito, usar objetos, armas, questões em volta
vegetação, né, culturas muito específicas e muito desconhecidas para a maior parte do seu público. O Sapkowski quis criar uma obra muito específica, e The Witcher é muito específico. Para você ler The Witcher, é necessário que alguém lhe faça uma tradução, que facilite a sua compreensão. E quando eu falo apenas em tradução, eu não estou falando necessariamente de traduzir do polonês para o inglês ou do polonês para o português. Eu estou dizendo alguém que facilite a sua compreensão do sentido, né, da obra e do que está permeando ali nela. Quando nós vemos tradutores falar sobre isso, eles sempre apontam para isso. A atual tradutora para o português, né, a polonesa, a Olga, ela menciona muito isso, o quanto é difícil você fazer essa comunicação para um povo que não entende necessariamente os aspectos culturais ou tem ciência dos objetos específicos, né, que incluem vegetação, né, ecossistema de um determinado país, né, ou de culturas diferentes. Cita-se muito, né, a questão dos cogumelos, que, por exemplo, lá nós brasileiros, a Olga chega a falar isso, né, nós temos cogumelos. Para os poloneses tem 200 mil tipos diferentes de cogumelos, eles coletam esses cogumelos, usam esses cogumelos para as coisas, né, cada um tem a sua especificidade. Isso é um impacto cultural muito gigante, né, algo que precisa ser ensinado. E uma série de TV não terá essa paciência e não andará nesse pacing, não terá esse andamento e essa calma, esse trato, porque é uma série que tende a procurar atender a maior parte dos seus usuários, que são os usuários de perfil da plataforma de streaming. Toda série, pessoal, toda série visa inserir um público leigo na mesma, numa obra. E ela segue trends, ela segue o que está em alta no momento. Ao mesmo tempo que ela é uma obra, é uma forma inspirada em um material já pré-produzido, seja game ou seja livro, né? Ao mesmo tempo que ela é uma obra adaptada, ela também faz uma análise de mercado, né, de tendências que estão acontecendo no meio e utiliza esses elementos para aproximar a maior parte do seu público, né, as pessoas que estão inseridas nas modinhas, nas tendências, na dinâmica da cultura do momento, né, da cultura globalizada, visto que essas empresas são multinacionais, elas estão inseridas no mundo inteiro, para que esse público assista. É isso que dá audiência, é isso que garante para elas, dá aquela segurança financeira, apenas financeira, tá? Segurança financeira de que a obra irá se pagar. Eles querem lucro, lembrem-se disso, eles não querem só que a obra se pague, eles querem lucro. E o lucro, quanto mais, melhor, né? Mas essa adaptação, esse favorecimento aos leigos, que garante que pelo menos a obra se pague, né, que atinja índices de audiência mínimos para que esse produto se pague no fim do dia. Aí mais alguém vai dizer, Corvo, a Netflix não é uma plataforma que depende de audiência, ela é uma plataforma de streaming. Verdade, verdade, não depende de audiência. Mas se vocês, espertos como são, notam, a Netflix ela tem um sistema de pesquisa dentro de si mesma. Ela calcula, ela tem essa capacidade de uma análise estatística do que é mais assistido. Quais são os programas que as pessoas acessam mais, os filmes que elas acessam mais, as séries que elas acessam mais, e também uma métrica de avaliação. É acesso e avaliação, como eu avalio aquilo que eu vi. Esses elementos não estão ali apenas para dizer, olha, o público está gostando disso aqui, assiste também. Isso não serve para isso. Ela está pouco se lixando para você. Na verdade, isso serve para ela perceber qual é o tipo de tendência, qual é o tipo de técnica, de approach
que ela precisa ter, manter e quais ela precisa trocar para agradar o seu público, para continuar mantendo um número de inscrições, né, de clientes ao serviço de streaming dela. Então não se tem audiência, mas tem sim avaliação de perfil de usuário. E no caso como The Witcher é uma obra, será uma série voltada para o grande público da Netflix, estamos falando do público grandão, não dos puristas, não dos específicos, estamos falando de leigos, né? É óbvio que essas informações servirão de parâmetro para ela decidir, tomar decisões criativas, né? Técnicas em relação à série, para que essa obra seja acessível para esse público que é o público dela. Então a obra não está sendo feita para os Witcherianos, para os fãs de The Witcher, seja dos games, seja dos livros. Vocês, nós, somos o bônus. Ela está sendo feita para aqueles que não têm contato com esse mundo. E o mais fácil, mais mastigadinho possível que ficar para eles, o mais próximo de tendências, né, de percepções que esse público tenha, melhor para ela. Porque através de nós, ela já conseguirá algum dinheirinho. Mas o grande montante de lucro desse programa é algo que vem de fato, né, só é conseguido através dos leigos. Essa é a realidade de cinema e TV, pessoal. No fim do dia, trata-se de business, trata-se de negócio. Então, o que nós temos que avaliar é o quanto há um esforço de, pelo menos, não deturpar o conceito da obra em si, mas não tanto o quanto ela é original, não digo original, mas fiel à obra na qual ela se baseou. Não haverá fidelidade, não haverá porque no quanto foi investido para ser feita, ela vai ser uma das produções caras da Netflix, ou seja, para o grande público dela. Eles querem retorno, eles não querem arriscar com uma série que investe tanto dinheiro assim, né? A Netflix se tornou um serviço, né, com bastante lucro, né, com bastante arrecadação, mas digamos que ela também não é assim uma coisa de outro mundo ainda, né? Tá a passos lentos. Estava a passos largos, mas outras concorrentes apareceram também, né? Outras empresas que já eram grandes começaram também a oferecer serviços de streaming, a comprar obras intelectuais, né? Comprar esses direitos de outras obras muito fortes. Enfim, a Netflix não está no momento de ficar fazendo grandes, digamos, correr grandes riscos, né? Fazer grandes apostas. Ela está jogando no seguro. E vocês podem esperar que The Witcher será uma obra, será uma série que joga no seguro. Ela joga para não perder. Ela pode correr o risco de perder tanto o público leal quanto o público leigo. Ainda assim o público leigo pode não gostar, né? Porque querendo ou não, o que fica no imaginário e o que está no imaginário do público leigo, do público de massa, são as suas principais referências do mundo pop, né? Do mundo nerd. Quais que são, né? Quando as pessoas falam em fantasia, para as pessoas inseridas nesse universo de fantasia, o que elas pensam primeiro? Tolkien, Senhor dos Anéis, por causa dos filmes, não dos livros, lembram? Dos livros, não, dos filmes. E Game of Thrones, não por causa dos livros, por causa da série. Quando se pensa em fantasia, quando se pensa nesse tipo de cenário, pensa-se nessas obras. The Witch é muito diferente dessas obras. Muito diferente dessas obras. Completamente diferente. Quando nós lemos e analisamos e a vemos no seu original. Mas a Netflix não correrá esse risco. Ela precisa utilizar, né, elementos que são similares, uma vibe similar para a sua produção,
para que haja no mínimo de interesse e que ela não apresente algo muito exótico para um público que não tem leitura, é bem isso, não tem leitura, e não está preparado para ser inserido em algo tão novo, tão exótico assim. Porque também no fim do dia é o que a obra é, bastante exótica. Na maneira como ela é conduzida, na maneira como ela é narrada, descrita pelo Sapkowski, né? Então, basicamente, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Vocês podem pensar aí em adaptações no decorrer dos anos. Não é sempre que o cinema joga no seguro, não. Às vezes ele faz a televisão e cinema, às vezes eles fazem algumas tentativas ousadas, tentam adaptar a obra o mais próximo possível do material original. Mas isso não é garantia de sucesso econômico, e isso pesa no fim do dia. Por mais que as obras ficam maravilhosas, quantas adaptações, não foram muitas, né? Mas quantas adaptações mais puristas em cinema e TV nós já vimos que foram canceladas abruptamente, porque o público não aderiu. Apenas os fãs realmente hardcore aderiram a essas obras. Eu posso citar, por exemplo, Hannibal, né, do Thomas Harris, Hannibal Lecter. A série ela não adapta os livros, ela é feita num universo hipotético que preenche um espaço entre Hannibal Rising, as origens do Hannibal Lecter, e o livro Red Dragon, Dragão Vermelho. Ela é desenvolvida ali, mas os produtores mantêm a estética, né, a identidade, a personalidade dos personagens principais, sem ser Hannibal. Só que para não leitores a série era muito difícil, ela era muito rebuscada, ela era muito complicada. Eu amei Hannibal, mas eu fiquei profundamente decepcionado, porque a série durou só 3 temporadas, e olha que durou bastante, né? Para o formato que era feita, né? Pela busca de fidedignidade que ela foi filmada. Ok, meus caros? Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, depois de ter lido aí algumas, na verdade relido, né, porque isso tem sido recorrente, não para de acontecer. Tem sempre alguém em fora falando, ela vai ser adaptada, inspirada nos livros. Isso não é salvaguarda para nada. Na verdade, nesse ponto do campeonato, nessa altura do campeonato, tendo todas as informações que vocês já têm, o que vocês deviam fazer é desencanar. Desencanem. Desencane, acalmem as suas expectativas, não criem expectativas, elas são desnecessárias, elas não são muito assertivas. Vocês sabem o que virão. Não quer dizer que será ruim, né? Não quer dizer que vai ser uma completa porcaria. A questão é analisar, aos mais puristas, aos mais fãs do material original, cabe a vocês analisar como a obra é explorada, né? E pontuar, mensurar o que é positivo e o que é negativo nela, né? Mas parem com isso de achar que a obra é para vocês. A obra não é para vocês, não. A obra é para o público da Netflix, tá? Não é para vocês, não, puristas, né, fãs dos livros, fãs dedicados, não é para vocês, não. Vocês são a minoria. Nós somos a minoria, ok? Nós não pagamos essa série. E no final do dia é isso, é um negócio. Ok, meus caros? Um abraço.